Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que forem ver. Meu nome é Fábio. Estou aqui para dar uma aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Sou aluno da UFRPE, fazendo essa aula em cooperação com o professor Almir, de Metodologia do Ensino da Matemática. Então, veremos hoje, no caso, as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Veremos para que serve e como se utilizar no dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos entender o que é um triângulo retângulo. Vejamos. O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto. Essa aqui é a sua anotação. Vai ficar entre dois lados do triângulo, desta forma. Tenho aqui um triângulo. Essa anotação aqui vai indicar onde está o ângulo de 90 graus. Então vejamos. Esse triângulo, como todo triângulo, possui seus três lados, nos quais chamamos cada um lado de hipotenusa, enquanto os outros dois lados serão chamados de catetos. A hipotenusa denotamos geralmente pela letra A, enquanto os catetos geralmente cada um pela letra B e outro pela letra C. E quais são as características desses lados? A hipotenusa, que é esse lado aqui, que denotamos por A, vai ser caracterizada por ser oposta ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Ou seja, se aqui temos um ângulo de 90 graus, a hipotenusa vai estar do outro lado. E os outros lados serão os catetos. Então vejamos, alguma coisa interessante que temos a respeito desses lados? Sim, a hipotenusa é maior do que qualquer um dos outros lados. Ou seja, se eu tenho aqui a hipotenusa sendo A, ela vai ser maior do que o cateto B e A vai ser maior do que o cateto C. Porém, se eu somar B mais C, vai ser maior do que o cateto, do que a hipotenusa A. Ou seja, se eu somar os catetos, é maior do que a hipotenusa. Já pela relação do teorema de Pitágoras, nós temos que, ao somar os dois catetos, cada um elevado ao quadrado individualmente, esse valor é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, se eu tenho a hipotenusa e elevado ao quadrado, isso vai ser igual a pegar o cateto B elevado ao quadrado, mais o cateto C elevado ao quadrado. Um exemplo, triângulo pitagórico, notável, temos aqui um ângulo reto, cateto 3, cateto 4 e cateto 5, e hipotenusa 5. Então teremos 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, 25 é igual a 16 mais 9. E isso é válido. Pronto. Nós aqui relembramos agora há pouco sobre o triângulo retângulo. Vamos prosseguir agora, de fato, para as relações métricas no triângulo retângulo. Bem, quando falamos em relação trigonométrica no triângulo retângulo, pessoal, estamos pensando em, por exemplo, como descobrir um lado ou um ângulo a partir dos outros lados e dos outros ângulos que nós temos em um determinado triângulo. E qual é a aplicação disso? Aqui tem um exemplo de forma rápida. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho um prédio e uma escada que está no topo do prédio até o chão. E com o chão, essa escada forma um ângulo de 30 graus. Então, como eu posso calcular a altura desse prédio? Então, digamos que essa escada começa a 40 metros e aqui eu tenho 30 graus. Aqui, eu vou fazer agora de forma prática, mas depois eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí nós temos aqui que o cateto oposto sobre 40 metros é igual a 130 graus. Multiplicando por 40 metros em ambos os lados, vamos ter que o cateto oposto, que é o que nós queremos, é igual ao seno de 30 graus vezes 40 metros. Seno de 30 graus é 1 meio, quando multiplicamos dá 20 metros. Falei de forma rápida, de forma prática, apenas para que vocês possam entender a aplicação que nós temos dessas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Agora, de fato, eu vou explicar para vocês as formas que nós possuímos. Vejamos. O seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas, quem seria esse cateto oposto? Quem seria o cateto adjacente? Em um específico, vai depender do ângulo que você está observando. Nesse caso aqui, pessoal, vejamos. Eu estou aqui tendo uma relação que envolve esse ângulo aqui de 30 graus, certo? E eu quero saber esse lado aqui. Então, vê, nós temos a hipotenusa e aí eu quero saber esse lado aqui. Ele é o que em relação a esse ângulo? Adjacente, pessoal, justamente quando ele vai estar do lado formando o ângulo. Ou seja, esse cateto aqui é adjacente a esse ângulo, enquanto esse lado aqui do prédio é oposto ao ângulo. Ou seja, temos um ângulo de 30 graus e um cateto oposto. E eu tenho o valor da minha hipotenusa. Então, que relação eu vou utilizar? Eu vou utilizar que o seno deste ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas eu poderia fazer de outra forma. Por exemplo, eu sei que no triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. E se eu tenho aqui no triângulo retângulo um ângulo reto, os outros dois triângulos vão ter que somar 90, já que isso aqui é 90, 90 mais 90 é 180. Então, esse mais esse dá 90. Então, 30 mais 60 dá 90. Então, agora vejamos. Utilizando agora esse ângulo aqui para descobrir esse lado. Agora ele é adjacente. Então eu utilizaria o quê? Outra fórmula. Eu utilizaria cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu iria utilizar o cosseno do ângulo de 60 graus. Mas, de forma breve, como eu poderia fazer isso? Vejamos. Existem alguns ângulos que são notáveis. Geralmente são os que são cobrados. Quando os ângulos não são notáveis, é de comum que se atribua o seu valor. E quais são esses ângulos notáveis? Temos 30, 45, 60, que são os principais. E tem uma tabelinha que serve justamente para decorar esses ângulos notáveis. Ou seja, temos aqui 30, 45, 60. Seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. Seno de 30. 1 meio, seno de 45 radido sobre 2,
seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e assim segue nessa tabela. Existem até musiquinhas que são utilizadas por diversos professores para ajudar os alunos a decorar da melhor forma, como fazendo uma tabela 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, você põe a raiz no 3 e no 2. Aí a tangente é diferente, vejam só vocês, seriam raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então esses ângulos vocês têm que ter em mente, não é de obrigação do professor colocar o seu valor, é obrigação do aluno ter em mente o valor dos ângulos notáveis. Então, uma forma de decorar as fórmulas do seno, cosseno e da tangente é utilizando o método só catoa. O que seria? Vamos pegar o conjunto aqui de 3 letrinhas, 3, 6 e 9. A primeira letra vai representar o que seria do ângulo, ou seja, seno, cosseno ou a tangente. Já as outras duas vão representar oposto, H hipotenusa, A adjacente, H hipotenusa, O oposto e A adjacente, ou seja, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Então, dito isso, pessoal, acho que já estamos capacitados, né, para calcular alguns valores. Por exemplo, calcule a altura do prédio a seguir. Já que já vimos uma dessa forma aqui, eu vou fazer o valor desse outro ângulo aqui. Bem, qual o valor desse ângulo aqui, pessoal? Perdão. Bem, como eu falei, a soma é 180, então nós temos que chamar esse ângulozinho aqui de beta. Eu tenho que beta mais 45 é igual a 90. Se eu passo para o outro lado, vou ter que beta é igual a 90 menos 45, então beta é igual a 45 graus. Então, utilizando esse ângulo aqui como base, queremos calcular a altura deste prédio, sabendo que a altura da escada é de 48 metros. O que podemos fazer aqui? Utilizar a relação justamente do que? Cateto adjacente a este ângulo. Então, vamos usar a relação de cosseno. Ou seja, o cosseno de 45 vai ser igual a o lado que nós queremos, que eu vou chamar de x, sobre a nossa hipotenusa. Multiplicando por 48 dos dois lados, ou seja, passando 48 para lá, temos que 48 vezes. Aí vamos lá, quanto vale o cosseno de 45 graus? Como vimos na tabela, cosseno de 45 graus, tanto o cosseno quanto o seno eles têm o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2. Então, 48 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual ao x. Dividindo 48 por 2, temos que x é igual a 24 raiz de 2. Esse é o valor do nosso x. Mais adiante, nós podemos observar aqui, né, essa próxima questão, um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo retângulo, ele tem triângulo retângulo possui hipotenusa como sendo 10 centímetros e um ângulo agudo de 30 graus. Queremos saber o valor de cada cateto. Vamos calcular primeiro esse cateto aqui, que eu vou chamar de B. Então vamos lá. B é oposto ou adjacente a 30 graus? B é adjacente ao ângulo de 30 graus. Então vamos lá.
Que fórmula eu vou usar? Se eu estou usando aqui cateto adjacente sobre a hipotenusa de 10, eu vou usar a fórmula de cosseno do ângulo. Então, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, que é 10 centímetros. Passando para lá, temos que o cateto adjacente é igual a cosseno de 30. Vale o quanto? Cosseno de 30, que nós vimos na nossa tabelinha. Raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. Vamos ter aqui 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa divisão, temos que isso aqui vale 5 raiz de 3. Agora, para calcular o outro lado, esse lado aqui, vou chamar esse lado aqui de C. Então vamos lá agora achar o valor de C. C agora está oposto ao nosso ângulo de 30 graus, certo? Então nós temos que C agora é o cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao quê? Seno de 30 graus. Aplicando a formulazinha, nós vamos ter que cateto oposto é igual a cateto oposto sobre 10 é igual ao seno de 30 graus é 1/2. Então, passando para o outro lado, ou simplificando aqui de forma mais prática, nós vamos ter que cateto oposto é igual a... O valor disso aqui vai ficar 5, passando para lá, vamos ter 5. 5 cateto oposto mede 5 centímetros. Detalhe, hein, pessoal, que até eu esqueci aqui, 5 centímetros, hein? Não dá para ser 5 de nada, tem que ser 5 de alguma coisa. Então, questão 3, vamos lá. Uma escada de 6 metros está apoiada em uma parede, formando com o chão um ângulo de 60 graus. Qual a altura da extremidade superior da escada em relação ao chão? Vamos lá, fazer de forma detalhada. Nós temos o quê? Uma escada de uma parede. Temos uma parede. Temos uma escada de 6 metros. E o chão. Vamos lá. Parede, vou chamar de P, escada e chão. A escada, ela mede 6 metros. E ela forma um ângulo de 60 graus com o chão. Certo? E aí, quer saber qual é a altura da extremidade superior da escada em relação ao chão? Ou seja, aqui nós queremos saber justamente o valor de P. Então vamos lá. P seria quem? P seria o cateto oposto ao ângulo de 60 graus sobre a nossa hipotenusa, que mede 6 metros, que seria o tamanho da nossa escada. Isso vai ser igual ao seno de 60 graus. Fazendo todas as transformações, passando, temos aqui que o cosseno é igual a seno de 60 graus, usando a tabelinha 1, 2, 3, todo mundo sobre 2, então é 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então temos que raiz de 3 sobre 2 vezes 6, ou seja, 3 vezes a raiz de 3 metros. Agora a penúltima questão, temos aqui. Determine o seno, cosseno e a tangente para o triângulo retângulos com os catetos 3 centímetros e 4 centímetros. Ou seja, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Com aqui nosso ângulo reto. Um cateto mede 3 e o outro mede 4 centímetros. Eu quero saber o valor seno
cosseno tangente, ou seja, o seno desse ângulo e o seno, cosseno tangente, cada um desses ângulos. Vejamos, eu vou chamar esse ângulo de alfa e esse de beta. Vamos lá. Seno de beta, quem é? Cosseno de beta e tangente de beta. Seguindo a ordem, eu vou ter que seno de beta é o quê? Cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. Já o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. De cara nós temos o quê? Podemos descobrir a tangente de beta, certo? Porque nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Então a tangente vai ser igual a... Quem é o cateto oposto a beta? O cateto oposto a beta é esse cara aqui e o adjacente esse cara aqui. Então vamos lá. Então a tangente de beta vai ser igual a 4/3. Mas para descobrir o seno e o cosseno, o que precisamos, pessoal? Da hipotenusa. E como vamos calcular a hipotenusa? Sabemos que o quê? A hipotenusa, aí tá, estou usando H, sendo que eu denotei por A no começo, né? Nem sei se eu fiz isso. Não tem problema, pessoal, chamar de A ou de H. Mas como eu denotei por A no começo, eu vou permanecer chamando de A, certo? Então vamos lá. Sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual a os catetos somados, cada um respectivamente ao quadrado. Então vamos. A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse é o triângulo pitagórico, essa é a resposta que já vimos anteriormente, quando eu mostrei para vocês. Então nós temos aqui que A ao quadrado é igual a 9 mais 16, que dá 25. Então A vai ser igual a raiz de 25. Não vai ser mais ou menos, pessoal, porque estamos falando de medidas, não tem como a medida de A ser uma medida negativa. Não faz sentido isso. Então descobrimos a hipotenusa, então vamos lá. Então seno vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que vai ser 4/5. E o cosseno vai ser igual a o adjacente sobre 5. Então vai ser 3/5. O outro ângulo, o ângulo alfa, pessoal, vou deixar para vocês resolverem, seguindo a mesma ideia. Já sabe todos os valores, é só colocar na forma. Então, questão 5. Um observador vê o topo de uma torre sob um ângulo de 45 graus. Se ele se aproxima 20 metros, o ângulo passa a ser 60 graus. Qual a altura da torre? Então vejamos. Temos aqui uma torre, certo? E temos um observador. Um observador a uma distância x da torre. Ele está a uma distância x, certo? Isso tudo aqui mede x. Se ele se e observa-se que o ângulo formado aqui é de 45 graus. Então vamos lá, 45 graus, certo? Deixa eu botar aqui direitinho. Se ele se aproximar 20 metros, ele vai vir para 20 metros mais perto, vou dizer aqui mais ou menos aqui, tanto faz a medida. Ele vai estar agora a 20 metros mais perto, certo? E agora, o outro ângulo formado é 60 graus. Então vamos dizer que isso aqui mede 20 metros. Tudo isso aqui mede x. E isso aqui 20 metros. Então quanto mede esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui vai medir exatamente o que? E aí? Vejamos. Se eu tenho aqui x e aqui 20 metros, então isso aqui é x menos o pedaço de 20 metros. Então esse lado aqui mede x menos 20. Então agora como fazemos para calcular o valor, a altura dessa torre? Seja rapidamente,
Vamos fazer o seguinte, se eu quero saber a altura dessa torre, é oposta àquele ângulo ali. Então, vou chamar essa altura aqui de H mesmo. Então, H sobre a hipotenusa. Né? Aqui a gente pode usar uma relação melhor, que vai ser a da tangente, ou seja, eu vou fazer aí cateto oposto sobre a adjacente, então vai ficar x menos 20 é igual a tangente de 60 graus. Então a altura vai ser igual a tangente de 60 graus vezes x menos 20. O problema que vocês estão percebendo aqui é esse x que está aparecendo. Como a gente pode sumir com esse? Vamos olhar para o primeiro triângulo. Em relação ao primeiro triângulo, a gente tem o que aqui? Que H sobre x, que é a nossa distância, cateto, que é o cateto oposto a 45 sobre a adjacente, é igual a tangente de 45. Mas qual a tangente de 45? É 1. Então, H sobre x é igual a 1. Ou seja, para um número dividir por outro e dar 1, eles só podem ser igual. Logo, H é igual a x. Então, assim, a gente some com esse x aqui. Vamos ter que H é igual a tangente de 60 graus, que é raiz de 3, vezes, vai aparecer novamente o nosso H, substituindo aqui. Ou seja, vezes H menos 20. Distribuindo, temos que H é igual a H raiz de 3 menos 20 raiz de 3. Passando, perdão, raiz de 3 aqui, né? Passando para o outro lado, né, vamos ter que H menos H raiz de 3 é igual a menos 20 raiz de 3. Como tem o H multiplicando por um número, esse H, colocando o H em evidência, nós podemos fazer que H multiplicar 1 menos raiz de 3 é igual a menos 20 raiz de 3. Ou seja, H é igual a menos 20 raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3. Multiplicando aqui em cima por menos 1, nós vamos ficar aqui H raiz de 3 menos H é igual a 20 raiz de 3. Então, botando em evidência, temos que H multiplicar raiz de 3 menos 1 é igual a 20 raiz de 3. Então, H é igual a 20 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Agora precisamos racionalizar para tirar esse radical do nosso denominador. E o que nós podemos fazer? Podemos multiplicar a expressão pelo conjugado. Ou seja, o que seria o conjugado? Seria multiplicar a mesma expressão por 1 dessa forma, raiz de 3. Mais 1 sobre raiz de 3 mais 1. Aqui embaixo temos um produto notável, certo? Então, H vai ser igual. Embaixo nós temos o que? Esse produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos ficar com 3 menos 1. E em cima, a multiplicação aqui entre parênteses, né? Então, vamos ter 20 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vamos cortar e eliminar essa raiz, certo? Que vai nos deixar com 20 vezes 3 mais 20 raiz de 3. Que é igual a 60 sobre mais 20 raiz de 3 sobre 2. Podemos cortar, isso mesmo, podemos cortar aqui e aqui de igual modo. Vamos ficar com 30 mais 10 raiz de 3. Ainda dá para simplificar um pouco mais. Então, vamos chegar aqui, H é igual a 10, que multiplica raiz de 3 mais 3. E assim finalizamos a nossa aula.